E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos aqui agora para a gravação da nossa aula 4 de Direito Administrativo, tá? Para você que está assistindo nossa aula ao vivo pelo YouTube, eu peço desculpas a você por não ser ao vivo de verdade essa aula, tá? Por ser uma gravação. Porque, como eu estou com problemas para conseguir fazer a aula ao vivo no YouTube com a qualidade boa de som, tá? Eu decidi fazer gravada justamente para a gente poder ter uma aula de qualidade, né? Ainda que a gente perca aquela interatividade de eu poder ler o chat e tal, que é legal, mas eu prefiro trazer uma aula de conteúdo jurídico boa, que você consiga ouvir e ver bem, do que ter a interatividade da live, mas com a qualidade mais ou menos, beleza? Então, dito isso, eu vou explicar como é que vai funcionar aqui. Eu vou gravar essa nossa aula 4 de administrativo em 3 partes, tá? Cada parte terá aproximadamente 20 a 30 minutos e, tirando esse comecinho aqui, é exatamente o mesmo conteúdo que o nosso aluno tem nos cursos pagos do Revisão, tá? É porque esse comecinho aqui eu tirei para falar com vocês do YouTube, eu vou cortar na hora da edição final da aula, beleza? Então, vou disponibilizar essas 3 partes ainda hoje, tá? Ainda na segunda-feira, justamente para a gente poder aqui resolver essa aula 4 de Direito Administrativo. Cada bloco deve ter entre 20 e 30 minutos, então ao todo a gente deve ter ali entre 1 hora e 1 hora e meia de aula hoje, beleza? Esse é um tema importantíssimo e, lembrando, a gente não vai ver tudo de organização administrativa hoje, tá? Por quê? Porque como a organização administrativa é muito grande, no curso do Revisão a gente divide em 2 aulas, tá? Porque senão ia ficar um PDF, cara, aí de 100, 110 páginas. E aí fica inviável para o aluno ler num dia, né? Então, eu divido em 2 aulas. Nessa primeira, a gente fala mais ali de aspectos gerais de organização administrativa, organização direta e autarquia. E na aula seguinte, a gente trata aí das outras espécies da administração indireta, inclusive empresas estatais, que é um assunto bem grande, né? Empresas públicas e sociedades de economia mista, ok? Então, fechando aqui, vamos começar agora a nossa aula de organização administrativa, beleza? Vamos lá, do jeito que vocês já sabem que eu começo as aulas para fazer o corte final para a edição para os alunos do curso 4x4 do Revisão PGE. E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Vamos para a nossa aula 4 de Direito Administrativo, dessa vez falando de organização administrativa. Lembrando que nós dividimos a organização, justamente para ficar mais fácil para você estudar, dividimos em 2 partes. A primeira agora, esta semana, a segunda você vê na semana que vem, onde a gente vai ver ali várias entidades da administração indireta, tá? Hoje a gente vê a teoria geral da organização administrativa, a administração direta e as autarquias. Vamos lá, nesse primeiro bloco, vamos falar dessa teoria geral, começando com alguma diferenciação de conceitos, que é super simples, eu tenho certeza que você já viu isso, pelo menos na faculdade, mas é sempre bom relembrar para você ficar com aquela base bem sólida, bem consistente, tá? Quando falamos órgão, estamos falando de uma pequena repartição dentro da administração pública. O mais importante para você saber aqui é o seguinte, um órgão não tem personalidade jurídica própria, tá? Então, olha só, escolas públicas, via de regra, são órgãos. Portanto, elas não têm personalidade jurídica própria. Se o seu filho, ele tropeça na escola, cai em cima da cerca e corta o braço, você não vai processar a escola, você vai processar o município ou o estado que for responsável pelaquela escola. A mesma coisa, a Procuradoria-Geral do Estado não é uma entidade, não é um ente da administração indireta, é um órgão, faz parte da administração direta, tá? As entidades, por sua vez, têm personalidade jurídica própria, essa é a característica fundamental das entidades, tá? Quando você vê uma entidade, saiba, ela tem patrimônio próprio, ela tem servidores próprios, ela tem responsabilidades e deveres próprios, tá? Universidades federais são bons exemplos de entidades. São autarquias ou fundações autárquicas, se você preferir. Mais tarde a gente vê se há diferença nesses conceitos, beleza? Mas o que você tem que saber aqui é o seguinte, uma entidade detém órgãos, também detém, tá? Então fique atento. Não é porque o examinador falou que é um órgão que necessariamente é participante da administração direta. Nós temos órgãos na administração indireta. Olha o exemplo. Vamos lá para o INSS.
O INSS é uma autarquia. Como boa autarquia que é uma entidade da administração indireta. Ok, então é uma entidade. Mas o INSS tem presidência, a gente tem o presidente do INSS. O INSS tem as superintendências, tem as coordenadorias, tem os diversos departamentos internos. Cada departamento, cada superintendência, a presidência, a assessoria jurídica, todos esses setores que eu estou falando são órgãos dentro do INSS, tá? É tudo administração pública indireta. A questão aqui é a seguinte, a administração pública direta só tem órgãos, não tem mais nada. Quando você vê um ministério, é órgão. Uma secretaria de Estado, é órgão. O Tribunal de Justiça, é órgão. A Assembleia Legislativa, é órgão. Tudo faz parte da administração direta, é tudo órgão. Toda vez que falarmos em entidade, aí estaremos falando da administração pública indireta. Vamos lá, vamos ir aprofundando esses conceitos. Olha só aqui, na Lei 9784, parágrafo 2º do artigo 1º. Para os fins desta lei, consideram-se órgão a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta, tá? Então fique atento, tem aluno bom que erra isso em prova porque não se atenta que a administração indireta também tem órgão, tá? Fique atento, também tem, ok? Vamos lá, inciso 2, entidade. É a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Sempre que falamos de uma entidade, é porque tem personalidade jurídica própria. A entidade por excelência no direito público é a autarquia, tá? Veremos em detalhes autarquias ainda nessa aula no bloco 3. Vamos lá. Mais um conceito que você precisa saber diferenciar é de entidade administrativa para entidade política, tá? E aqui eu já adianto para você, a entidade administrativa é o que interessa para essa nossa aula. São as autarquias, são as agências reguladoras, são as agências executivas, tá? Porque são entidades que fazem parte da administração pública. Quando falamos em entidade política, nós estamos falando dos entes federativos, tá? O Brasil só tem 4 entidades políticas: a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios, tá? Então, entidade política é algo que você estuda principalmente lá no direito constitucional, não é aqui no direito administrativo. Aqui no direito administrativo nós estudamos em detalhes as entidades administrativas, ok? Tudo que a gente falar em administração indireta será uma entidade administrativa, desde que seja de direito público, né? As de direito privado nós vamos diferenciar melhor, mas isso é só na próxima aula, semana que vem. Vamos lá. Mais um conceito que você precisa conhecer bem é a diferença entre descentralização e desconcentração. Olha só, a descentralização é a técnica pela qual criamos as entidades da administração pública indireta, tá? Indireta. Então, quando falamos em descentralização, nós estamos criando entidades, estamos criando autarquias. Quando falamos de desconcentração, é a técnica administrativa pela qual se cria órgãos, tá? Então, olha só, pensa o seguinte, a Polícia Federal está precisando se espalhar melhor no território nacional. A gente precisa de vamos dizer, de uma delegacia da Polícia Federal em Cáceres, que é uma cidade do Mato Grosso que fica na fronteira com a Bolívia. Precisa de uma delegacia lá em Cáceres. Ótimo. Sabemos que a delegacia tem natureza jurídica de órgão, não é uma entidade. A delegacia não tem personalidade jurídica própria. Nesse caso, quando formos criar essa delegacia lá em Cáceres, estamos falando de descentralização? Não. Estamos falando de desconcentração. Por quê? Porque a gente só está criando um órgão, tá? Para isso ficar mais claro, tem esse macetezinho aqui que te ajuda a memorizar. Tá? Eu reconheço que eu uso isso até hoje, porque se eu passo 2 meses sem estudar esse assunto, eu já tenho que lembrar que a descentralização tem esse EN de entidade, tá? Então, cria uma entidade. A desconcentração tem o O de órgão, então cria um
órgão, tá? Eu sei que é meio idiota isso, mas funciona muito bem, tá? Eu consigo memorizar com muita facilidade, porque quando eu vejo desconcentração, já vejo o ozinho do órgão aqui, já falou, opa, aqui a gente está falando de administração direta ou indireta, mas sempre de órgãos administrativos. Então vale o exemplo da delegacia, vale o exemplo da escola, vale o exemplo se a Procuradoria-Geral do Estado decidir criar uma subprocuradoria regional em Ji-Paraná, por exemplo, em Rondônia, a PGE Rondônia, vamos descentralizar, vamos criar uma sub em Ji-Paraná. Já até existe na prática, mas imagine que não existisse. Vai criar a sub lá em Ji-Paraná, nesse caso é só um órgão, então é desconcentração. Ok? Vamos lá, aqui uma tabelinha só para ficar muito bem fixado essa diferença conceitual. A desconcentração são competências distribuídas a órgãos públicos sem personalidade própria. E não se esqueça, essa é a característica fundamental. O órgão não tem personalidade, tá? O órgão, só para ficar bem claro para você, tá? Até na imagem meio visual, o órgão é como se fosse o órgão de um corpo de verdade, de um ser vivo, tá? Então veja, você vai processar o coração de alguém, o pulmão de alguém? Não, você vai processar o alguém, né? Órgão é a mesma coisa. Você não processa um órgão da administração pública, você processa diretamente a administração pública ali, no caso, o Estado, o município, a União, tá? Então o órgão é como se fosse um órgão mesmo, um membro de uma pessoa só, tá? Ó, os órgãos constituem a administração direta, também é indireta, como vimos, e órgãos não podem ser acionados diretamente perante o poder judiciário. Já já a gente vai ver que existe o assunto da capacidade judiciária dos órgãos públicos, mas só ocorre mediante exceção, tá? Em regra, órgão não pode ser processado, não pode ser acionado perante o judiciário. Se isso cair na sua prova, pode marcar correto sem medo. Beleza? Descentralização são competências distribuídas a entidades dotadas de personalidade jurídica, tá? Quando falamos da descentralização das entidades, é como se fosse um filho, tá? Nasceu da administração pública. Veja, a Universidade Federal da Bahia é como se fosse um filho da União, né? Ela nasceu ali da União, mas tem personalidade própria, tá? É muito diferente se fosse um órgão, porque se fosse um órgão, faria parte da própria União. As entidades constituem a administração indireta ou descentralizada e entidades descentralizadas respondem diretamente perante o poder judiciário. Todas essas diferenças aqui, como você bem pode notar, são bastante simples, são bastante conhecidas no direito administrativo, mas é do básico que se começa a formar um conhecimento sólido. Então tem essa tabelinha aqui muito fixa na sua mente, porque ela é sempre usada não só aqui, mas em tudo mais que você for estudar no direito administrativo. Vamos lá. Seguindo, uma questão agora para juiz estadual em 2019, para você ver que mesmo um assunto simples como esse é cobrado em concursos de alto nível, juiz do Paraná. As pessoas jurídicas de direito privado que compõem a administração pública são passíveis de integrar tanto a administração pública direta quanto a indireta. Olha só, a gente nem sequer estudou pessoas jurídicas de direito privado ainda, mas você já mata essa questão. O que tem na administração pública direta? É só órgão, cara. A gente nunca vai ter uma pessoa jurídica dentro da administração direta, tá? Por isso está erradíssima essa alternativa. Mais uma questão, dessa vez na PGM Curitiba 2019 também. A descentralização pode ser definida como a realocação de órgãos administrativos despersonalizados. Aqui você usa aquele mnemônicozinho que a gente colocou agora há pouco. Veja, descentralização tem um EN aqui. Se tem o EN é de entidade, então não é órgão. Para ser órgão tem que ser desconcentração. Está errada essa alternativa também. Veja, 2 concursos de alto nível com questões básicas, porque no fim das contas é o básico que aprova. Vamos lá. Princípios que regem a descentralização. Tá? Antes de chegarmos às entidades da administração indireta, vamos falar um pouquinho mais vamos dizer assim, uma teoria geral da descentralização, uma teoria geral da criação de entidades. Vamos lá. Quais são os princípios? Primeiro, princípio da reserva legal. Como veremos ao longo desta e da próxima aula,
todas as entidades da administração pública indireta precisam de lei para serem criados, tá? A autarquia é criada diretamente pela lei. Então vai ter uma lei lá e lá na lei já diz, ó, fica criado o INSS. Pronto, já nasceu ali o INSS. Já empresas públicas e sociedades de economia mista não são criados pela lei, são autorizados pela lei. Então a lei vai falar assim, olha, fica a União autorizada a criar a Petrobras. E aí depois que tem essa lei, que a União vai criar essa Petrobras, da mesma forma que se cria uma empresa privada qualquer, via de regra é mediante registro da pessoa jurídica no cartório, né? Então, veja, para autarquias, a lei cria a autarquia. Para empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado, que nós vamos aprofundar esse conceito na próxima aula, tá? Mas para as entidades, portanto, da administração pública de direito privado, elas só são autorizadas pela lei. Mas quem cria de verdade é a administração pública posteriormente a essa lei. Já para as autarquias, não, é a lei que cria. Ok? Princípio da reserva legal, portanto, para dizer que toda entidade da administração indireta precisa de uma lei. Perfeito. Princípio da especialidade quer dizer que toda entidade da administração pública indireta nasce para um fim específico, tá? Veja, o INSS fornece cursos de mestrado? Não. Essa é a função de outra autarquia, mais especificamente das universidades públicas, tá? O INSS, ele serve para gerir a previdência social. Essa é a função do INSS, tá? Então, veja, cada autarquia tem uma função específica. Qualquer autarquia que você for olhar da União, de Estado ou de município, se você olhar no regimento interno dessa autarquia, ou melhor ainda, na lei que criou a autarquia, você descobrirá que ela é uma especialista em algum assunto, ok? Depois, princípio da tutela. As entidades são controladas pela administração central num processo de vinculação e não subordinação. Aqui é algo que a gente vai estudar mais aprofundadamente daqui a pouco, se chama controle ministerial, tá? Porque quando se cria uma autarquia, há sempre um ministério que é responsável por essa autarquia. Ele não exerce um controle direto, ele exerce uma tutela nos termos da lei, tá? É a lei de criação de autarquia que vai falar de que modo ela será controlada, tá? Ela será tutelada, para usar uma palavra mais técnica aqui, ela será tutelada pelo Ministério. Isso na esfera federal, né? Na esfera estadual funciona da mesma forma, só que ao invés de falarmos em ministério, vamos falar em secretaria. Mesma coisa para os municípios. Ok? Vamos lá. Espécies de descentralização. Olha só. Primeiro, esse é um assunto que você tem que conhecer para não confundir com serviços públicos, tá? Na nossa aula de serviços públicos, que é uma aula lá na frente do nosso curso, eu nem lembro o número da aula, mas é ali aula 12, aula 13, vamos falar de serviços públicos e lá nós vamos falar de concessão, permissão e autorização de serviço público. Essas três formas também são chamadas pela doutrina de descentralização, mas não confunde com a descentralização que a gente está vendo agora, porque olha só, a descentralização que a gente está vendo nessa aula cria a autarquia. A autarquia cria uma entidade pública nova. A descentralização que a gente vai ver lá na aula de serviços públicos pega uma empresa privada e passa e autoriza ou concede ou permite que essa empresa privada execute algum serviço público. Então veja, são institutos completamente diferentes, tá? Só que ele cai na prova com nomes bem diferentes que, infelizmente, você tem que memorizar esses nomes porque cai em prova. Então vamos lá, acompanha a leitura aqui comigo, olha só. Quando a gente fala em descentralização por serviços, por técnica ou por outorga, quer dizer que o poder público cria uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado que recebe a titularidade e a execução dos serviços públicos. É isso que a gente está vendo na aula de hoje. O que a gente está vendo na aula de hoje é a descentralização por outorga. É o nome mais comum, mas por serviços ou por técnica também cai em prova, tá? É o fato da administração pública criar uma entidade para descentralizar o serviço público. Já quando falarmos na descentralização por colaboração
ou por delegação, aí a gente está falando da transferência da execução de uma atividade pública, tá? Que ocorre por meio de contrato ou ato administrativo unilateral para pessoa jurídica de direito privado. E essa pessoa jurídica de direito privado, inclusive, pode ser uma pessoa de fato privada, uma empresa. Por exemplo, a Vivo, a Oi, a TIM, essas empresas de telefonia, elas têm uma concessão para o serviço público de telefonia, tá? De telecomunicações, na verdade. Então, veja, é uma espécie de descentralização? É, só que não é uma descentralização por serviço técnico ou outorga. É uma descentralização por colaboração ou por delegação, tá? E aí, como eu adiantei, daí nascem as concessões de serviço público, as permissões de serviço público e as autorizações de serviço público, que nós teremos uma aula específica para tratar desses assuntos, não é na aula de hoje. Só trouxe aqui para você saber diferenciar, ok? Vamos lá. E tem um aspecto final que eu quero falar aqui, que a gente vai aprofundar lá na aula de serviço público, mas eu já quero que você saiba desde agora. Olha só. Quando falamos na descentralização por outorga aqui, o Estado, ele transfere para essa autarquia a titularidade e a execução do serviço, tá? Então, o INSS, no exemplo que eu estou dando aqui desde o começo da aula, ele não só executa a atividade de previdência pública, ele é titular da previdência pública, tá? Já quando falamos aqui da descentralização por colaboração ou delegação, é só a execução que é transferida, jamais a titularidade, tá? Então você jamais vai poder falar que a Oi, ela é titular do serviço de telecomunicações, não é. A Oi, ela é executora do serviço público de telecomunicações, perfeito? Mas como eu falei, isso será aprofundado na aula apropriada, que é a aula de serviços públicos. Só trouxe aqui para você já saber que existe. Vamos lá. Por fim, a gente tem uma forma de descentralização que nem toda doutrina fala, tá? Na verdade, poucos são os livros que trazem, mas é uma espécie de aprofundamento que eu quero trazer para você aqui na nossa aula. Olha só, é a descentralização territorial ou geográfica, tá? Ela ocorre quando se atribui à entidade local, geograficamente delimitada, personalidade jurídica de direito público com capacidade administrativa genérica. O que acontece? Essa forma de descentralização não é comum no Brasil, nós não temos nenhum exemplo prático para trazer, tá? Por quê? Porque o Brasil é uma federação. Como ele é uma federação, os espaços territoriais, eles são divididos aí em estados e municípios. Então a gente não pode falar aqui em descentralização territorial, porque na verdade nós subdividimos o próprio poder estatal no Brasil. Agora imagine um estado unitário, tá? Por exemplo, Portugal ou França, enfim, a maioria dos estados no mundo são estados unitários. Eles não têm união em estados e municípios, eles só têm o estado como um todo. Só que eles podem subdividir, e aí geralmente eles chamam de província ou de território, e eles subdividem o seu território só para ficar mais fácil de administrar, tá? Então funciona mais ou menos, aí você coloca umas aspas, tá? Funciona mais ou menos como os estados dentro de uma federação. Por exemplo, na França, você não tem estados, mas você vai ter as províncias francesas ali, tá? Nesse caso, nós temos aí uma descentralização territorial ou geográfica. Perfeito? Como eu disse, não é muito comum na doutrina porque não é utilizado no Brasil, tá? Mas é possível que o fosse e por isso tem em parte da doutrina e de vez em quando é raro, mas cai em prova, quero que você saiba, ok? Para finalizar esse nosso bloco 1, quero que você conheça um outro conceito um pouquinho avançado também, que é descentralização social, tá? Você pode nunca ter ouvido essa expressão descentralização social. Aliás, aqui é ótimo para cair em prova oral, né? É o tipo de pergunta que o candidato balança, mas que todo mundo sabe o que é, só não conhece esse nome. Descentralização social é as atividades públicas que são repassadas para entidades não estatais, aquelas paraestatais que a gente conhece, tá? As organizações sociais, as
organizações da sociedade civil de interesse público, OCIP, e também as OSCs, né? Que nós teremos uma aula própria para estudar essas entidades, tá? Que nós chamamos genericamente de entidades do terceiro setor. Então, as entidades do terceiro setor são aquelas que formam a descentralização social, tá? Não se preocupe, nós vamos aprofundar exatamente o que é uma organização social, todos os detalhes, todos os milindres que tem OS, OCIPs e OSCs na aula própria. É uma aula lá para frente também, mais ou menos a aula 10 aqui do curso, não lembro exatamente o número dela. Perfeito? E aí, só para ficar claro, a distribuição de competências entre pessoas jurídicas diversas, portanto é uma descentralização, com o objetivo não lucrativo, por isso que é de cunho social. Beleza? Com esse ensinamento, nós terminamos o bloco 1 aqui, mas já fica na sequência que nós já vamos para o bloco 2 dessa aula. É isso aí e vamos juntos!